Eu estive lá. O mundo faz um desejo por uma vida de lazer, e é preenchido com todos os tipos de leões interessantes. Leilin riu e, em seguida, olhou para a garota estranha. Eu nunca teria pensado que a menina da sombra não realmente cair, ao invés de chegar ao plano astral. A fé é poderosa, mas também é uma gaiola para nós, deuses. Sar ficou atordoado, aparentemente recordando lembranças do passado. Quando estávamos à beira de cair no crepúsculo dos deuses, eu realmente consegui ver através de algumas coisas. Não importa quão grande seja, o poder restrito não vale nada. Em comparação, a abordagem dos magos à verdade. Mesmo assim, você foi o único capaz de fazer uma mudança real. Os olhos de Leilin brilharam enquanto ele perguntava sutilmente. Ei, você não precisa tentar me fazer suar. Eu fui o único que cruzou a esfera de cristal para chegar ao plano astral. Desprovidos da fé, nós, deuses, somos como peixes fora d'água, e as coisas se tornam perigosas para nós. Passar pela esfera de cristal em face da morte iminente requer muita coragem e sorte. Eu fui o único sortudo a ter sucesso. Os lábios de Sar se curvaram em um sorriso. Responde suas perguntas. Agora, você pode se sentir à vontade. No momento seguinte, ela de repente atacou Rumble. O mundo das sombras inteiro parecia vir à vida. Grande força de origem desceu através do Eave das sombras, de alguma forma aumentando sua força além de seus limites, enquanto ela parecia alcançar o pico da classificação 8, BIP. O alvo se trancou na aura do hospedeiro. Está rastreando. Contagem regressiva. O Aiship avisou em vermelho sangue. Leilin entendeu que ela seria capaz de encontrar seu corpo principal, mais cedo ou mais tarde, se ele não fizesse nada. Tal era o terror de um pico de pontuação 8 magus. Com seu clone aqui, Sar poderia se conectar ao seu corpo principal, ferindo-o gravemente ou até mesmo matando-o junto com ele. O Eave das sombras permite-lhe exercer uma força extraordinária. Pode até mesmo ampliar a força de origem mundial. Como esperado da Senhora da Noite, sua sabedoria é tão deslumbrante quanto as estrelas. Leilin também era um daqueles seres de Leos que não precisavam se preocupar com a força mundial de origem. Este método foi como uma lufada de ar fresco para ele. O uso de Sar não era algo simples. Em vez disso, otimizado, impulsionado e alterado um pouco. Se a força de origem mundial fosse o petróleo bruto, o Eave das sombras permitia que ela processasse, separando em diesel, gasolina e asfalto em momentos diferentes, tornando-o mais utilizável. A arma da força de origem de Leilin era semelhante, embora tivesse mais algumas vantagens. Embora o Eave das sombras desse poder a Sar, restringia seus movimentos. Por outro lado, a arma da força de origem poderia se adaptar a vários mundos. Pilala, o enfurecido Eave das sombras, emergiu de diferentes áreas, como uma poderosa rede elétrica que prendia Leilin. Se estas são suas últimas palavras, então eu humildemente aceito seu elogio. A voz doce de Sar soou, sem nenhuma sede de sangue. No entanto, neste momento, ela já havia emitido uma pena de morte para este ser de direito sob ela. Antes que ela alcançasse o pico da classificação 8 e se fundisse completamente com o mundo das sombras, Sar ainda tinha um ponto fraco. Ela não seria capaz de escapar de um cerco de 8 segundos, e era por isso que ela não podia deixar o Magus que sabia sua licença secreta. Com sua visão, ela naturalmente sabia que o corpo principal de Leilin era no máximo 7 magus, e provavelmente poderia ser ferido ou morto por ela. Sua intenção de matar se multiplicou, e sob seu controle, o Eave das sombras varreu em sua direção. Com o apoio de uma força de origem de um grande mundo, até mesmo com o poder de um magus de grau 8 definitivamente estaria em apuros sob este único movimento. Tem sido uma pena, Sar. Poderíamos ter discutido mais possibilidades. Raios de chip brilharam nos olhos de Leilin, e ele de repente suspirou. Rumble. De repente,
Um raio de chamas verdes brilhou no corpo do boneco de voodoo e rapidamente se espalhou por todo o corpo. Você está tentando quebrar todas as conexões. Sonhe. Sar bufou, e com um aceno de suas mãos, a poderosa força restritiva desceu. Você se superestima. Sou em meio às ondas verdes. A figura de Lei de repente se transformou em um meteoro. Como se ele estivesse cometendo suicídio, ele colidiu com o Eave que estava se aproximando dele. De repente, uma sensação de extremo perigo atingiu a alma de Sar. Foi um aviso de fracasso, instantaneamente lembrando-a do perigo que ela sentia durante o crepúsculo dos deuses. Na verdade, essa sensação era ainda pior do que sentira naquela época. O que está acontecendo? Sar subitamente recuou, numerosos raios mágicos cintilando em seu corpo. Os círculos de origem formaram uma armadura que começou a envolvê-la. No que havia sido um mar de força de origem, dentro do palácio, a garota do cristal lentamente abriu os olhos, um traço de medo aparecendo em sua expressão. Bus turbulento. Imenso. Uma consciência que inicialmente estava em um sono profundo de repente despertou quando desceu um Eave das sombras se estendeu, fazendo com que o pequeno meteoro verde saltasse do cerco e deixasse para trás uma brilhante curva no céu antes de desaparecer. Sar sabia que o mago já havia destruído completamente todos os vestígios da marionete, e seria impossível persegui-lo ainda mais. Agora, no entanto, seu foco estava em outra coisa. O que está acontecendo? O que há com essa enorme sensação de perigo que poderia prejudicar a minha vida? E o mundo vai. Sar fechou os olhos, como se interagisse com a grande sombra. Só depois de muito tempo ela abriu os olhos. Sentiu uma aura perigosa o suficiente para me matar. Sar mordeu os lábios, parecendo sério. Quanto mais poderoso era um ser, mais temia a morte. Isso se aplicava ainda mais a ela, que tivera a sorte de sobreviver ao crepúsculo do mundo dos deuses. O que é isso? Uma cidade voadora de Netherese? Uma extraordinária arma divina? Ou é a placa de destino do Earterna? Todos os tipos de pensamentos percorriam sua mente, um após o outro. Depois disso, ela se virou para uma região do Império. Embora ela não tenha sido capaz de identificar sua localização, ela ainda encontra a vizinhança geral. Alsnak, você realmente encontrou um grande ajudante desta vez. Sar suspirou, seu corpo se fundindo nas sombras. Uma teia aterrorizante de escuridão rodeava a região onde Lei estava sob seu comando, surgindo nas sombras. Tousandbear City, dentro do quarto de uma vila. Lei abriu os olhos um pouco quando um traço de relâmpago negro cintilou na sala. Alguns dos fios que tentaram persegui-lo foram desconectados e engolidos, dissolvidos pela escuridão. Apenas quando o processo foi concluído, ele se levantou, lembrando-se de seu encontro com Sar. A maior parte de sua imortalidade divina foi convertida. Lei suspirou com uma pitada de pena. A divindade era a parte mais importante. Poder divino das leis poderia ser devorado completamente usado em um instante, permitindo que um mago multiplicasse sua força. No entanto, o inverso não era verdadeiro. Tendo mudado, Sar não era mais um deus. Mesmo que Lei a devorasse, seria ótimo se ele conseguisse um quinto da lei das sombras. Essa pequena briga usando seu avatar permitiu que ele determinasse a força de Sar. Ela estava perto do pico da classificação 8, a apenas alguns passos do limite da classificação 9. Essa força excedeu a da cobra viúva. Se Sar tivesse seres de leus ajudando-a, até mesmo Lei teria que considerar a retirada. Assim como as guerras entre os grandes países em seu mundo anterior, essas batalhas no plano astral eram todas lucrativas. Se houvesse pouco lucro com o perigo de ferimentos ou maldições, ninguém iria querer lutar. Mas é limpo demais. Todo o mundo das sombras não parece ter outro nível 7 além de Sar. Lei sentiu um profundo frio lá dentro. Ainda havia alguns seres da lei sob o domínio da súplica das viúvas. Eles fizeram acordos com ela,
permitindo-lhe vigiá-lo sem se preocupar. No entanto, não havia mais auras da lei no atual mundo das sombras. Sarah é do mundo dos deuses, afinal. Ela não iria querer que seus segredos fossem descobertos por outros reis magos antes que ela alcançasse o pico da classificação 8. Leilin suspirou. Ele tinha a sensação de que o resto daquelas existências provavelmente encontrara seus fins. As Naques do Ager deveria ter descoberto isso agora. Certo, ele empurrou as cortinas para o lado. Seus olhos pareciam penetrar no céu estrelado sem limites e entrar em outra parte do império. Havia um antigo castelo no topo de uma colina nos arredores de uma cidade brilhante. Tais estruturas medievais tinham se tornado raras nos últimos tempos, tornando-se locais turísticos mais do que qualquer outra coisa. Uma senhora com um longo guarda-chuva preto passeava calmamente por um caminho sombrio. Ela usava um casaco de pele de marta e seus saltos altos e pretos criavam barulhos de piercing quando caíam no chão. Com suas luvas de seda preta, ela parecia elegante e elegante. Sob o lenço de cabeça estava o rosto de uma mulher de meia idade. Seus longos olhos e lábios estavam manchados de maquiagem vermelha brilhante, dando-lhe um olhar encantador. A cobra viúva evidentemente aprendeu com as lições anteriores e restringiu muito de seu charme. Enquanto sua figura atual era bonita, não foi suficiente para criar problemas e sofrimento para o país. Pingos de chuva pingou nas estradas e criou um ritmo animado. O solo estava todo enlameado, mas nada parecia grudar nos saltos altos. No entanto, como não havia muitas pessoas por perto, ninguém descobriu essa cena surpreendente.